Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer a nossa função seno. Nossa, professor, que bacana! É muito legal. Então eu vou escrever aqui, olha, função seno. Qual é a nossa função seno? É quando o y é igual a seno de x. Ou f de x igual a seno de x, tá ok? Essa é a nossa função seno. Nós vamos montar, então, vamos montar juntos a nossa função seno. Essa primeira demonstração de como é que é a função seno, eu vou fazer com muitos elementos, muitos pontos, tal, mas aos próximos exercícios que a gente vai fazer, eu vou resumir aos pontos de máximo e de mínimo, para a gente poder entender, enxergar a influência, né, na função seno de cada elemento. Essa é aquela básica, aquela bem simples. Olha, y é igual a seno de x. Nas funções seno e x, nós sempre usamos o radiano como base. Então, o radiano, ele vem aqui, olha, esse aqui é o valor do eixo x, né? E ele vai estar em radianos, tá? Então, o radiano, pessoal, é uma medida métrica, tranquila, que eu vou medir no comprimento. X vai de menos infinito até mais infinito. Nós vamos desenhar aqui apenas uma parte para a gente entender e caracterizar algumas coisas que são importantes aí. Beleza? Então eu montei aqui, já deixei aqui montadinho, uma tabela dos senos de x desde 0 até 2π, para a gente poder enxergar e ver como é que ela funciona mesmo, tá? Então vamos lá. Vamos montar juntos essa tabela aqui, até para relembrar. Se x for 0, o y também será 0. Aí vem o primeiro número lá, que é os 30 graus, π sobre 6. Se o x for π sobre 6, o valor dele é meio. Estão lembrados ali do círculo trigonométrico. Primeira medida, meio. Aí depois vem para o π sobre 4, que é os 45 graus. Raiz de 2 sobre 2. Em alguns casos, o pessoal usa o valor decimal, que é 0,707, né? Aproximando já, né? Eu vou deixar indicado raiz de 2 sobre 2, mas muitas vezes a gente vai encontrar o gráfico ali colocado no valor decimal, tá ok, pessoal? O valor decimal. Π sobre 3, aí é o raiz de 3 sobre 2. Então ele começa no zero, aumenta para meio, depois aumenta para a raiz de 2 sobre 2, depois aumenta para a raiz de 3 sobre 2, e em π sobre 2, que é os 90 graus, o seno é o valor máximo, é o valor de 1. Depois ele passa dos 90 graus, ele começa a cair de novo o valor do seno. Então, quando ele chega em 120 graus, ele volta no raiz de 3 sobre 2, tá? Que é o 2π sobre 3. Então, ele volta para raiz de 3 sobre 2. Depois ele cai para 135 graus, continua positivo, porque ele continua no segundo quadrante, mas ele continua acima do zero. Então, ele continua a raiz de 2 sobre 2. Ele cai para a raiz de 2 sobre 2. E em 5π sobre 6, que já é os 150 graus, já 30 graus antes dos 180, ele já cai para meio. Cai para meio. E depois em π, ele retorna em 0. Aí ele bate no 0 lá. Bate no 0 novamente. Depois ele vai, conforme aumenta, aí ele entra na faixa
negativo. Então, quando ele entra em 7π sobre 6, que é 30 graus, né? Que ele volta a 30 graus já a partir do valor do π, aí ele vai ter o valor de menos meio. Menos meio. Depois ele abaixa um pouco mais, que é já nos 45 graus do terceiro quadrante, ele já vai estar com menos raiz de 2 sobre 2. Depois ele vai para 60 graus no terceiro quadrante, 60 graus negativo. Lá ali, a 60 graus, a 30 graus de 270, que é lá o ponto menor, né? Então ele cai lá para menos raiz de 3 sobre 2. E depois em 3π sobre 2 já é os 270 graus, né? Já está lá embaixo. O valor menor que tem lá embaixo, o menor valor de seno que tem, está ali. É o menos 1. A partir daí ele passou do menor valor que tem, aí ele já começa a subir novamente, e aí o valor de seno ele vai ser menos raiz de 3 sobre 2, depois no 5π sobre 3, menos raiz de 3 sobre 2, depois ele cai para os 45 graus lá do quarto quadrante, aí continua sendo, o seno continua sendo negativo, vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Depois de 11π sobre 6, vai dar um menos meio. E aí ele retorna em 2π para zero, que basicamente é onde ele começou, né, pessoal? Começou no zero, deu a volta completa e retornou em 2π, que é o ponto inicial lá, zero. Beleza? Nós já fizemos isso daí, montamos isso daí numa tabela, mas só que de uma forma diferente. Agora nós vamos colocar esses pontos, cada ponto desse aí, nós vamos colocar lá no gráfico. Então eu já desenhei o gráfico aqui, pessoal. Então aqui está o x. Então veja, aqui está 2π, metade aqui é π, metade do π é π sobre 2, que ele está aqui. Tá? Depois tem o π sobre 3, que é 60 graus, π sobre 4, 45 graus, π sobre 6, 30 graus. Então, olha, tá aqui, ó, a mesma linha, é como se eu estivesse deixando reta a linha da circunferência, como se eu esticasse aquela linha, né? Você estica a linha, só que em π, beleza? Então, vamos colocar os pontos. Para x igual a zero, y é zero. Olha, x0, y0. Então, o primeiro ponto, ele está aqui, olha. É exatamente esse. Tá? Depois, o segundo ponto vai ser π sobre 6 meio. Π sobre 6 está aqui, né? É o primeiro ponto que nós temos. Vai estar em meio. Olha ele aqui, olha. Meio, positivo. Depois 40 graus, ele vai estar em raiz de 2 sobre 2. Eu marquei aqui raiz de 2 sobre 2, eu só não escrevi, mas raiz de 2 sobre 2 está aqui, olha, pessoal. Ele vai vir aqui, olha, esse aqui é o próximo ponto, raiz de 2 sobre 2. Depois o próximo ponto vai ser em raiz de 3 sobre 2, que ele está aqui, olha, esse daqui, que é os 60 graus π sobre 3. Então, π sobre 3, raiz de 3 sobre 2, esse é o próximo ponto. E depois em π sobre 2 é o valor máximo. É o valor máximo da função. É onde vai ter o valor de 1. Olha ele aí, ó. Valor 1. Depois que ele passa os 90 graus, aí o seno começa a cair novamente. Então, o próximo, que é 2π sobre 3, vai ser raiz de 3 sobre 2, ele vai caindo novamente. Aí, em 3π sobre 4, vai para a raiz de 2 sobre 2. 5π sobre 6 cai para meio. E depois, em π, é zero. Depois ele vai lá para
5π sobre 6, né? 5π sobre 6, aliás, 7π sobre 6, que ele vai dar aqui em menos meio, olha, menos meio. Depois, em 5π sobre 4, ele vai para menos raiz de 2 sobre 2. Depois, para 4π sobre 3, ele dá para menos raiz de 3 sobre 2. E depois o valor de mínimo, que é em 270 graus, que é lá 3π sobre 2, que vai dar o valor menor possível, menos 1. E depois ele retorna. Eu já vou colocando os pontos aqui. E ele encerra aqui, olha pessoal. A função seno, ela continua. Por isso que a gente vem falando aí, desde as últimas aulas, a gente vem falando da continuidade do 2kπ e tal, que ele vai continuando. Ele continua daqui para cá. Vamos traçar a curva da função, a curva completa da função. Porque, é claro, para cada valor aqui de x, eu vou ter um correspondente em y, que corresponde ao seu seno, né? Então, vamos traçar aqui, olha. Olha que lindo, pessoal. Olha que lindo que é isso. Olha que maravilhoso. Ixi. Maravilhoso isso, pessoal. Eu amei. Eu imagino que vocês estejam gostando dessa função. Olha que função linda. Olha que linda essa função. Vamos ver como é que fica aí o domínio e a imagem. Aqui ele continua, olha pessoal. Ele vai continuar para frente. Ele vai continuar vindo para cá, tá? Ele continua. E ele na realidade ele vem do negativo também aqui. Ele vem daqui também. Então ele vem daqui, forma as ondas aí da função senoidal. Tá aí, olha. Que lindo que é isso daí. Então, muito bem, pessoal. Qual é o domínio dessa função? Qual é o domínio dessa função? O domínio da função são todos os valores possíveis para x. Quem são esses valores de x? É todo o conjunto dos números reais. Então, o domínio dessa função são os reais. São os reais. Esses são os valores do domínio. Posso colocar qualquer valor. Até o mais infinito ele continua. Agora, a imagem que são os valores de f de x, que são os valores de y, esses não, né, pessoal? Porque a imagem, ele vai somente de menos 1 até 1. Porque qualquer valor que eu coloque de x aí, seja ele qual for, ele vai estar aqui, olha, entre mais 1 e menos 1, porque são os valores de máximo e de mínimo. Os valores da imagem vão estar aí. Então, a nossa imagem vai ser um y pertencente aos reais, tá? Porque pertence de fato aos reais, mas de tal forma que esse y seja maior que menos 1 ou igual, e menor ou igual a 1. Caiu um pouquinho fora aqui. Tá aí, ó. Então, a imagem é apenas os valores que estão aqui, olha, daqui até aqui. Ficou claro aí, pessoal? Veja, a função trigonométrica, a função seno, ela é importantíssima para vários estudos que eventualmente a gente vai estudar para frente. Toda a parte ondulatória, ela é uma função seno, né?
para toda a parte ondulatória, a função seno. Imagina ali quando você tem um lago bem tranquilo, você joga a pedra lá, puff, pingou a pedra, vem as ondas, né? Aquelas ondas seguem uma função senoidal. Ai, que lindo, professor, é tão poético. A matemática virou algo, ai, poético. Lindo, realmente é lindo. Gostaram, pessoal? Vamos fazer agora os exercícios, só que os exercícios eu não vou colocar todos os pontos, porque dá muita canseira a gente jogar todos os pontos, mas vocês já enxergaram como é que monta essa planilha. Você já sabe como é que monta o gráfico e como é que ele se estabelece. Para nós, os valores importantes são esses pontos de cruzamento aqui, são os pontos que cruzam, os valores de máximo e mínimo, e os exercícios aí vão pedir para a gente fazer o gráfico e determinar o domínio e a imagem, que para nós interessa bastante também. Tá legal? Ah, pessoal, tem mais uma coisa aí que eu havia me esquecido, que é muito importante também. Veja, do 0 até o 2π, toda essa faixa aqui, que sai do 0 até o 2π, nós chamamos isso aqui de período. Então, imagina o seguinte, que você faz um carimbinho desse negócio, com essa ondinha aqui. Você pega essa onda aqui, a próxima, você carimba de novo, vai ser igual. A outra, você carimba de novo, vai ser igual. Então, a anterior também é igual. Então, todas essa onda aqui, ela se repete nesse tamanho aqui, nesse tamanho de período. Então, nós dizemos aqui que o período dessa função, o período dessa função é de 2π, ó. 2π, o período dessa função é de 2π. Quer dizer, de 2π em 2π, ela se recicla, ela renova, né? Ela começa de novo, né? Então ela é uma função periódica, né? Então ela vai periodicamente se repetindo, tá? Ela vai periodicamente se repetindo, indefinidamente, né? É claro que quando a gente vai estudar algumas coisas, né? Você sempre tem o periodicamente contrário lá, né? Então, mas tudo bem, isso é uma história para o futuro. Tá ok? Então, pessoal, começa a fazer o exercício, faça o primeiro e depois, na sequência, você confere a solução aqui com a gente. Tá ok? Valeu, pessoal. Até mais, hein?